Op Olha quem está aqui. Olha aqui, meu querido, minha querida. Arthur Lira desfilou lá na Beija-Flor. Foi, André, foi. Arthur Lira desfilou na Beija-Flor. Beija-Flor homenageou a cidade de Maceió, né? Capital do seu estado ali, de Arthur Lira, presidente da Câmara de Deputados Federais, a capital de Alagoas, não é? Ó, desfilou e tudo mais, todo, enfim. E o que que aconteceu, né? Existe almoço de graça, Andréia? Uai, não. Quem disse que tem? Não tem não. O que que aconteceu? O prefeito de Alagoas não, Alagoas é estado, né, gente? Quem é governador, pelo amor de Deus. O prefeito de Maceió, aliado de Arthur Lira, o Henrique, o João Henrique, ele doou para Beija-Flor só só 8 milhões, só 8 milhões que a prefeitura de Maceió, João Henrique, prefeito, aliado de Arthur Lira, doou para a escola de samba Beija-Flor. E Arthur Lira aproveitou lá, né, a mamata, né, o tratamento privilegiado e foi dançar, não é? Mas o que que Arthur Lira tem a ver com isso? Não é nada, nada. Os 8 milhões, segundo o prefeito, veio de dinheiro de emendas parlamentares. E dinheiro de emendas parlamentares que foi repassado para o município de Maceió e Maceió repassou para a escola de Beija-Flor 8 milhões. E Arthur Lira estava aproveitando e sambando lá, ó. Diz: enquanto isso, Bolsonaro ora, Bolsonaro reza, não é? Assim que foi divulgado o vídeo, o vídeo que deflagrou a reunião golpista de Bolsonaro com seus ministros antes das eleições, essa aqui, ó. Eu mostrei para vocês. Bolsonaro correu e se refugiou no seu novo curral que eles falam? Como é que fala aquele trem que eles falavam? É curral mesmo? Aquele curralzinho que ele tinha lá em Brasília, agora ele se refugia em Angra dos Reis. E foi lá e aglomerou seus aliados, as pessoas, e foi fazer uma oração e falar com Deus e pedir para Deus. Só que eu tenho que esclarecer algumas situações em relação a essa oração, porque muito do que foi pedido nessa oração já foi atendido. Foi, André? Foi. É o cercadinho, não é curral não, gente. É cercadinho. O cercadinho agora é em Angra dos Reis. Aí fez uma oração lá. Bolsonaro é esse aqui, ó, que está descosta aqui, ó. É ele. Aí a senhora fez a oração. Nós vamos ouvir a oração com todo respeito. O problema não é a religião, são algumas pessoas que usam da religião para de má fé manipular as pessoas. Muito do que foi orado já foi atendido. As pessoas que não estão percebendo os movimentos. Só que nós vamos mostrar. Vamos mostrar. Ai, Senhor, vamos lá. Vamos na nossa missão de resistência para não deixar ninguém ser enganado, viu, meu querido, minha querida? Vamos ver aqui a patifaria daqui da situação e vamos comentar junto, viu, meu querido? Vamos lá. Vai. Vamos ver aqui. Presença, agora nós nos colocamos. Senhor, nós sabemos que o nosso presidente está passando por momentos difíceis, mas a luta dele também é a nossa luta, pois somos todos brasileiros. Senhor, eu quero te pedir neste momento que o teu Espírito Santo venha sobre o teu filho, trazendo força, renovo, alegria, tirando toda agonia, toda angústia do coração. Amém. Senhor, que as tuas mãos segurem firme nas mãos do nosso presidente e que ele se mantenha de pé, porque existe uma nação, o Brasil, que conta com ele, Senhor. Aí nós temos que entrar. Na verdade, não é um Brasil e uma nação que conta com ele. É um grupo, a cada dia mais isolado, que conta com Bolsonaro ainda, porque é inelegível, não é mais presidente da República. Isso é redundante, mas não é. Diante de tanta desinformação e loucura em que se mistura mentira, fake news, religiosidade, golpismo, etc. e tal,
relevante passou a ser consistente e relevante e importante. E, na verdade, Deus até pode, e Deus é bom. Deus pode confortar as pessoas e conforta, alegrar as pessoas, acolher no momento de angústia, e Deus faz tudo isso é verdade. Mas, para além disso, Deus é justiça. E existem evidências, existe coincidências e existe consequências. E uma lei divina que existe é aquela da semeadura. O que você planta, você colhe. E logo, embora Deus seja amor e misericórdia, ele também é justiça, viu? Então, tem situações que não tem como fugir, porque são consequências daquilo que nós fazemos. Não tem jeito. Eu não tenho dúvidas, pai, que o Brasil foi a terra escolhida para um grande avivamento. Com certeza, o Brasil é, sim, uma terra escolhida, não é? Tanto que Deus teve misericórdia e nos livrou, e muitas orações foram ouvidas em 2022. E Deus, então, deu a vitória para quem Ele queria que vencesse. Afinal, Deus é o Todo-Poderoso, e não cai uma folha sem que Ele autorize. Logo, o que ocorreu e que está acontecendo, tudo é permissivo e permissão de Deus. E tudo virá, está vindo à tona, porque não existe nada oculto que não seja revelado para Deus. E a justiça será feita, não é? Querendo ou não, até porque a verdade está vindo à tona. É tempo da verdade, tempus veritatis. Mas para que esse avivamento aconteça, nós precisamos ser moídos, oprimidos, e através do teu filho haja a liberdade para essa nação brasileira. Nós estamos dispostos a pagar o preço, Senhor, mas nós não iremos recuar. Interessante, porque o preço já foi pago. O preço já foi pago ali nas eleições de 2022 e Deus deu uma resposta satisfatória, viu? Então, assim, é momento de vigilância, de atenção e de buscar a justiça. Esse é o novo tempo. Porque nós amamos o Brasil, nós amamos essa terra e o nosso presidente Bolsonaro. Não, aí você mentiu e aí você está propagando fake news. Ele não é presidente da República, ele é ex-presidente da República, não é? Então a gente não pode confundir as coisas, não é? E não é falta de conhecimento, acredito que seja má fé mesmo, não é? No sentido de querer manipular alguém, porque ele não é mais presidente. Inclusive, se você não sabe, é inelegível, viu? E a inelegibilidade dele pode durar mais de 30 anos. Pode, André? Pode. E eu vou te explicar daqui a pouco. Foi levantado por ti, Senhor, para cuidar desta nação. Não, 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 não. Na verdade, se nós irmos pela fé cristã, de fato, Deus que permitiu, não é? Agora eu tenho minhas dúvidas por quem que ele foi levantado, não é? Se foi por Deus ou se foi por outro. Mas enfim, ele foi, e ele perdeu uma grande oportunidade de cuidar do nosso país. Inclusive, ele teve uma situação sine qua non, que foi a questão da pandemia, e ele perdeu uma grande oportunidade de mostrar caridade, humanidade, atenção, cuidado, empatia com as pessoas, compaixão. Ele perdeu uma grande oportunidade. Ou seja, Deus até deu, talvez, a oportunidade para ele, mas ele jogou tudo fora. Jogou tudo no ralo. Eu te peço, Pai, que os inimigos do nosso presidente tenham olhos e não possam vê-lo, tenham mãos e não possam tocá-lo, tenham pernas e não possam alcançar. Bom, eu não sei, eu não quero mais ver ela, não. Eu não quero mais, não. Pode cortar. Eu não sei se Bolsonaro tem inimigo ou não. Muito possivelmente ele tenha, especialmente quando ele coloca um parça, um companheiro, um aliado na fogueira, como ele colocou o general Heleno. Expliquei na live passada, não é? Agora, a justiça brasileira não é inimiga de Bolsonaro. A democracia não é inimiga de Bolsonaro. A democracia e a justiça brasileira hoje só reage e traz resultados e tem consequências dos atos que foram praticados anteriormente. Só isso, mais nada. Então, se existem inimigos, isso eu não sei. Eu sei que existem consequências de atos que foram praticados e perpetrados por Bolsonaro durante os 4 anos do seu mandato. Muitos desses atos, ele vai responder por eles, seja moralmente,
seja diante da lei e da ordem, seja diante da lei divina. E isso cabe a cada um cumprir o seu papel, seja aqui, seja no outro plano. Eu sei de uma coisa: não existe perseguido e nem coitado e nem vítima nessa história. Existem oportunistas, canalhas e salafrários. E outros que são maluquetes de fato, de verdade, mas que se agiu contra a lei, vai responder na medida da sua culpabilidade. Afinal de contas, não haverá anistia. Escreva aí. Algumas pessoas precisam saber disso. Não haverá anistia sem anistia. E por falar em anistia, o padre, o padre José Eduardo foi alvo de busca e apreensão. Esse padre, ele é bolsonarista. Você pode pesquisar, você vai ver foto dele com Eduardo Bolsonaro, você vai ver foto dele com várias pessoas aliadas de Bolsonaro, entende? Inclusive esse aqui, ó, Felipe Martins, assessor internacional da presidência da República, enquanto Bolsonaro era presidente, chamava ele de grande amigão, o padre grande amigão. O padre foi alvo de busca e apreensão. O que a Polícia Federal descobriu? Por isso que eu falo para vocês, a Polícia Federal tem muito mais do que nós sabemos e do que nós imaginamos. Por quê? A Polícia Federal descobriu que esse padre, o padre José Eduardo, participou da reunião junto com Felipe Martins, junto com Mauro Cid e junto com Anderson Torres, e que ele foi um dos que ajudou na elaboração da minuta golpista que Felipe Martins, preso, reitero, assessor da presidência da República, elaborou e entregou para Bolsonaro. Foi quando Bolsonaro devolveu para ele e disse que era para fazer algumas alterações, tirar a prisão, a decretação de prisão de Gilmar Mendes e tirar a decretação de prisão também do presidente do Senado, no caso Rodrigo Pacheco, mas que era para manter a decisão de prisão de Alexandre de Moraes. A Polícia Federal, na decisão de Alexandre de Moraes, colocou provas em que ligam aqui o padre a Felipe Martins e que a Polícia Federal afirma que ele estava na reunião com Felipe Martins, uma das reuniões, que foi mais de uma reunião, inclusive reuniões feitas na sede do PL, que ele estava e que ele ajudou na elaboração da minuta do golpe. E ele, inclusive, fez uma postagem, o padre, pedindo vaquinha, dinheiro, para comprar um novo celular e um novo computador, que a Polícia Federal foi e levou celulares e computadores dele. Aí ele já fez uma vaquinha para tudo mais. Ou seja, é tempo da verdade. Não vai haver anistia para ninguém, nem para padre, nem para coronel, nem para polícia, nem para político, nem para nada. É sem anistia, seja para quem for. E o amigão, que segundo a Polícia Federal, pelo que tudo indica, o amigão Felipe Martins chamou o padre e colocou ele nessa presepada, não é? Mas também santo não é, não é? Porque se um amigo meu me convidar para uma presepada, eu vou falar para ele se lascar. Vou falar, vai se lascar. Isso não é amigo, né? Se for amigo, eu quero longe. Que venham os inimigos, então. Porque se isso for amigo, que venham os inimigos, não é? Esse povo tem que orar mais, rezar mais e fazer menos presepada. Porque é uma presepada atrás da outra. É uma coisa terrível. E não vai ter anistia, não, meu querido. Para ninguém. E anota aí, Tempus Veritatis, a operação Tempo da Verdade, a Hora da Verdade, só foi a primeira fase, que foi contra esses aliados próximos de Bolsonaro. A partir daquilo que for angariado e mais provas, vai vir outras operações, que vai pegar políticos, deputados e senadores golpistas, depois deve vir outra operação para pegar líderes religiosos e depois empresários. Não vai ser só o bucha de canhão do pobre coitado lascado do gadinho que está pegando de 13 a 17 anos que vai ser alcançado, não. Esses também serão alcançados. Ah, bom, porque senão
a gente vai achar que não tem justiça, não é? Em relação a Bolsonaro, Bolsonaro, quantos anos de cadeia que os tipos penais, ou seja, que os crimes que ele está pelos quais ele está sendo investigado, né, na verdade, porque não tem jeito, não tem como todo mundo estar sendo investigado, ele não está, né, gente, pelo amor de Deus. Se ele for condenado, Andréia, por tentativa de golpe, pelo atentado violento ao Estado Democrático de Direito e por associação criminosa, não vou pôr nem muitas outras coisas, vou pôr esses três. Quantos anos de cadeia que Bolsonaro pega? Ele pega de 23 anos a 30 anos. E o período que ele ficar preso é suspenso os direitos políticos dele. Ele não pode votar nem ser votado. Ocorre, então, uma inelegibilidade reflexa, ou seja, ele ficará inelegível pelo período que ele estiver cumprindo pena. Mas você conta ou eu conto? Eu te conto. Pode ser até mais de 30 anos. Pode ser que ele fique inelegível por um período superior à pena de prisão. Ah, não, Andréia, aí é perseguição. Não, não, vou te explicar. A lei de ficha limpa determina que o servidor público ou que o político pegue 8 anos de inelegibilidade. Só que tem um porém. Esse 8 anos de inelegibilidade da lei da ficha limpa, ela tem que ser contada, esse 8 anos de inelegibilidade, depois do cumprimento da pena. Ou seja, suponhamos que Bolsonaro pegue 20 anos de cadeia. Pouco. Não, vamos pôr 22? 22 é melhor, né? Número muito simbólico, muito simbólico. Suponhamos que Bolsonaro pegue 22 anos de cadeia. Ele cumpriu os 22 anos, André. Cumpriu. Saiu da cadeia. Depois dos 22 anos que ele saiu da cadeia, é que começa a contar os 8 anos para frente de inelegibilidade. Isso é o que está na lei de ficha limpa. Na lei de execução penal, de processo penal, que refere-se a crime, a pena por si só já suspende os direitos políticos e ele fica inelegível. Entende? Mas, de toda forma, Bolsonaro já está inelegível até 2030. Ah, então espera aí, Andréia, deixa eu ver se eu entendi. Não, não entendi patavina nenhuma, Andréia. Me fala, pelo amor de Deus, quando é que Bolsonaro vai voltar, então, a poder ser elegível e concorrer a cargo público? Hoje, só em 2030. E se nesse período ele for condenado, durante o período de condenação e cumprimento de pena é inelegível, e depois que terminar o cumprimento de pena, tem mais 8 anos para frente. Aí você faz as contas, 12 mais 8, mais 8, mais 1, 9, não, jogos 9, não volta mais não. Ai, meu Deus do céu, não volta mais não, meu querido. Vocês vão me desculpar, mas não volta não. Ah, Andréia, em 2026, deixa eu tirar isso aqui. Em 2026, Andréia, ele vai voltar, Andréia, ele vai voltar, porque o Nunes Marques vai virar presidente do TSE e o vice vai ser o terrivelmente evangélico André Mendonça. Então ele vai voltar em 2026, porque aí eles vão derrubar a inelegibilidade dele, aí ele vai voltar. Mentira, mentira, mentira. O único que pode rever a decisão do tribunal do TSE, dos 7 ministros do TSE, são os ministros, leia-se, o plenário, os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Nunes Marques pode virar presidente da República. Nunes Marques pode virar o presidente do Supremo, que não tem como ele rever essa decisão. Quem vai decidir é o plenário. Já tem relator, porque
Os advogados de Bolsonaro entraram com recurso no Supremo Tribunal Federal. E o relator já caiu na mão de quem? De Cristiano Zanin. Cristiano Zanin vai derrubar a inelegibilidade de Bolsonaro? Não vai. Por quê? É perseguição? Não, gente. Tem muita prova, tem vídeo, tem tudo. Bolsonaro comprou voto com Auxílio Brasil, com auxílio taxista, auxílio caminhoneiro. Não podia criar esses benefícios em ano de eleição. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Ai, por favor. Por qual crime o quê? Por qual crime que Bolsonaro vai ser preso? Eu acabei de falar, tem gente que. Ah, não, eu vou ter que desenhar. Vou falar aqui. O Anderson perguntou por qual crime que Bolsonaro pode ser preso. Bom, Bolsonaro é investigado. No momento, Bolsonaro é investigado, não é? Por vários crimes. Suspeita de ter cometido vários crimes. Tem o crime falsificação no documento de vacina, falsificação no sistema do ConexSUS, deflagração e propagação de informações sigilosas que ele teve acesso enquanto presidente e ele espalhou essas informações sigilosas, isso é crime, não pode. Interferência na Polícia Federal, responde a outro inquérito policial de interferência na Polícia Federal. A questão do peculato das joias, das muambagens, esse aqui aproveitou que era presidente da República e foi para os Estados Unidos com a mala cheia de joias, segundo Mauro Cid, que falou, aproveitou do avião da FAB para não ter fiscalização e levou a mala cheia de joias, isso é apropriação indébita, é crime de peculato. A questão da pandemia, lá é pedido o envolvimento de Bolsonaro, o indiciamento de Bolsonaro por 9 crimes na CPI da Covid-19. Você lembra? O que aconteceu com essa CPI, André, afinal de contas, que está no Supremo? Adivinha? O engavetador, Augusto Aras, pediu para engavetar, que não via nada, que não tinha nenhum problema, não tinha nenhum problema. Aí engavetou. Só que o que aconteceu agora? Você conta, eu conto? Gilmar Mendes pediu para desengavetar. O novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, o que ele fez? Desengavetou e mandou para a Polícia Federal e falou: investiga. Investiga para ver o que tem aqui. O que é crime, o que não é crime, o que é conversa fiada, o que é boato e o que é fato. E detalhe, você conta, eu conto. Isso está no gabinete de quem? Todo esse relatório, toda essa investigação, quem é o relator? Está no gabinete de quem? De Rosa Weber, que aposentou. Rosa Weber aposentou com aposentadoria compulsória porque fez 75 anos no Supremo Tribunal Federal. Quem vai assumir dia 22 o gabinete de Rosa Weber e vai cair no seu colo toda a situação que investiga aqui, ó, malversação de dinheiro público e toda a situação da pandemia em que pede o indiciamento dele em 9 crimes. Quem? Escreve aí para mim, pelo amor de Deus. Quem é do meu canal já sabe. Já sabe quem vai ser o relator, que vai assumir dia 22 de fevereiro, Flávio Dino. Porque Flávio Dino vai assumir o gabinete de Rosa Weber. Para além disso, tem a tentativa de golpe, em que Bolsonaro é suspeito, associação criminosa, que Bolsonaro é suspeito, e a tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. O que mais? Eu esqueci de mais alguma coisa, gente? É tanta coisa. Tem mais coisa. É porque é muita coisa. Tudo isso, Bolsonaro é investigado. Aí tem um gadinho que fala assim: uai, Andréa, mas tem muito tempo que está investigando, por que está demorando tanto? Porque a Polícia Federal, tudo que entregava para Augusto Aras engavetava. Por isso. Aí seguraram, e agora está vindo tudo à tona. Por quê? Porque Paulo Gonet não é Augusto Aras. Escreve aí para o gadinho entender, porque eu não vou desenhar. Gonet não é Aras. Gonet não vai engavetar. O Gonet está dando andamento às situações. E tudo isso vai virar o quê? Grande parte, acusação. Acusação e vão vir uns processos judiciais. Polícia Federal vai concluir os inquéritos policiais, remete para o Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal Federal abre vista para a Procuradoria-Geral da República, para ver tudo, analisar e fazer o seu parecer.
A Procuradoria-Geral da República pode fazer o quê? Engavetar tudo, como Augusto Aras fazia, ou então a Procuradoria-Geral da República faz o quê? Oferece a denúncia. Oferecida a denúncia, abre-se os processos criminais. É assim que funciona. Por que demora tanto? Já repeti, já falei, vou repetir de novo, porque tem gente que precisa. Porque Augusto Aras engavetava tudo. E agora que nós temos um procurador que não está engavetando, que está botando a coisa para acontecer e para andar. Por isso. E por que ele engavetava tudo? Papai Bolsonaro dele nomeou ele, colocou ele ali. Ele e Lindor Araújo. Por que será que engavetava? Não é? É assim que funciona e é assim que vai ser. Agora, se Bolsonaro não fez nada, ele pode ficar tranquilo, que não vai dar em nada. Agora, se ele fez, ele está preocupado. E ele está preocupado. Por quê? Ele sabe o que ele fez no verão passado. E é interessante demais porque deixaram muito rastro, muita prova. Por quê, Andréia? Porque eles achavam, sinceramente, que o golpe ia dar certo. E Bolsonaro criou um álibi e foi para os Estados Unidos, para além de levar a mala de joias, ele foi para os Estados Unidos aproveitando do avião presidencial, que não ia ter fiscalização, e levar a mala de joias e criar um álibi com a ocorrência do dia 8 de janeiro, havendo golpe e se tivesse dado certo, ele, né, voltaria como o mito, o salvador. Se não desse certo, ele teria o álibi que ele achava que era perfeito. Estava nos Estados Unidos. Inclusive, na decisão de Alexandre de Moraes e nos relatórios da Polícia Federal, tem alguns assessores de Bolsonaro, os assessores direto dele, que estão sendo investigados pela tentativa de golpe, que foi colocado que eles foram para os Estados Unidos junto com Bolsonaro. Só que a Polícia Federal está na decisão, diz que não tem comprovações de entrada nos Estados Unidos desses sujeitos. Vou repetir. Muitos desses que sofreram busca e apreensão, como Felipe Martins, que sofreram busca e apreensão e que foram presos, está no relatório que eles foram para os Estados Unidos no final de 2022. Só que a Polícia Federal afirma que não tem um registro de entrada deles lá nos Estados Unidos. Será que fingiram que foram para os Estados Unidos e ficaram aqui organizando o golpe? Porque parece que foi isso. Polícia Federal não afirma isso, mas diz que está sendo investigado essa situação. Meu querido, Bolsonaro será preso. Bolsonaro já pode ser preso? Quando Bolsonaro será preso? Essa é a pergunta. Porque muita gente já está sendo presa e já foi presa. Muita gente. Foi preso Felipe Martins agora, assessor da Presidência da República, que segundo a Polícia Federal, ele que fez a minuta junto com Anderson Torres, Mauro Cid, o padre, que eu te mostrei, e um advogado. O coronel Marcelo Câmara está preso. O major Rafael Martins está preso. E tem mais um. Qual que é o outro que está preso, gente? Coronel, Major, Felipe Martins, tem mais um. Bernardo, a ação dele não é mole, não. Tem uma carta que ele mandou para o comandante do Exército, que não aderiu ao golpismo, como o Bolsonaro queria, Freire Gomes, e esse mandou uma carta ameaçando, intimidando o comandante do Exército, o general Freire Gomes. A Polícia Federal tem essa carta. Então não tem santo nessa história. E essa história, ela tem minuta de golpe, discurso do golpe,
que foi encontrado na sede do PL, tem essa carta de um coronel ameaçando um general, porque o general não queria participar e não aceitou participar do golpe. Tem reuniões golpistas. O vídeo que foi liberado pela Polícia Federal é só um dos vídeos que a Polícia Federal já tem de reuniões golpistas. Eu lembro do hacker Walter Delgatti. Ele foi o primeiro que revelou e que disse, lá na CPI do dia 8 de janeiro, ele disse que teve reunião com Bolsonaro, com os comandantes militares, e que Bolsonaro falou no golpe. Ele foi o primeiro a falar. Depois que Mauro Cid veio revelar isso também, depois que ele fez a delação, foi que ele falou que teve realmente reunião golpistas. Só que não foi reunião, foram reuniões. Inclusive antes das eleições, que foi esse vídeo que vazou que eu te mostrei ontem. Antes das eleições. Depois das eleições em que Lula ganhou, tinha reunião golpista toda semana. E você conta ou eu conto? Eu posso contar para você? Posso? Tem gadinho chorando na live? Ele vai chorar mais. Vai, André, vai. Todas foram gravadas. Polícia Federal tem todas, Andréia? O que você acha? Quem será as principais testemunhas, que serão as testemunhas de acusação de que Bolsonaro organizou o golpe, planejou o golpe? Quem serão as principais testemunhas? Coronéis, majores e generais. Almirantes e brigadeiros serão as principais testemunhas de que Bolsonaro fez as reuniões para planejamento de um golpe. Assim como os policiais militares são as principais testemunhas dentro do processo que está julgando o gadinho lascado, a bucha de canhão que foi no dia 8 de janeiro, as principais testemunhas são os policiais militares. Assim como os policiais militares são as principais testemunhas, tenentes, coronéis e generais serão as principais testemunhas de que Bolsonaro fez reuniões para o planejamento de um golpe de Estado. Simples assim. E assim como hoje tem 6 coronéis presos da Polícia Militar, tem 6 coronéis da Polícia Militar presos, que começou o julgamento deles agora. E o primeiro voto acompanhou Alexandre de Moraes para a condenação deles por omissão dentro das atividades deles, deixaram acontecer. Assim como tem 6 coronéis presos, terá também generais, almirantes presos e coronéis das Forças Armadas presos que serão julgados. Tem a parte que será julgada e tem a parte que vai ser testemunha, que disse não para Bolsonaro e para as reuniões golpistas. E Bolsonaro sabe de tudo isso, André? Claro que sabe. Ele estava na frente de tudo isso. Ele era o cabeça, ele era o líder. Então ele sabe o que fez no verão passado. E vai responder. Agora a última pergunta. Aqui, ó. Bolsonaro já pode ser preso? Vou te responder. Antes, eu quero pedir para você dar uma parada e curtir a live. Tem gadinho chorando na live? Papai Lula cuida. Fala para ele. Não discuta, não. Não discuta, não, porque aqui nós não briga, não. Nós só fala a verdade. Brigar não precisa brigar, não. A verdade já é muito dura para muita gente. Fala assim para ele, ó. Papai Lula cuida. E o que nós queremos? Escreva aí. Justiça. E o que nós somos? Resistência. Nós tivemos que aguentar um desgoverno Bolsonaro por 4 anos, planejando, sabe, regurgitando o golpe a todo momento. Por isso que não governou. Ao invés de governar o país, estava preocupado em organizar para um golpe o tempo todo, o tempo todo.
de ditadura militar, para fechar o Supremo basta um cabo e um soldado, artigo 142, ditadura militar, toda aquela patifaria, meu herói, Ustra, o torturador, e tudo aquilo, desde antes de ganhar as eleições de 2018, nós tivemos que aturar Bolsonaro durante 4 anos. Nós somos resistência, então escreva aí, somos resistência. Sem anistia, não haverá anistia. E a querida, muito obrigado pela sua presença, sapiência, resistência, estamos juntos sempre. E nós somos o quê? Resistência. Quem gosta fica, quem não gosta já foi embora. E tá tudo bem.